mais importantes aqui do canal, em que nós falamos justamente, vamos dizer assim, tapas são aquelas atividades da vida em que elas vão causar dor e sofrimento, mas que ao mesmo tempo elas vão trazer para você um avanço espiritual, ou seja, um crescimento espiritual. Mas para que eu coloque você a entender este conhecimento, eu preciso falar para você uma pequena história em que Sati e Shiva estão juntos e, porém, Sati está no mundo espiritual, né, que seria Kailash, e Shiva diz para ela que, infelizmente, ela não consegue atingir alguns estágios, pois ela é uma mortal. Ela é uma mortal vivendo no mundo espiritual. Essa é a história e é assim que eu quero contar para vocês. Então Shiva começa a orientar Sati a respeito de tapas e que ela tem que superar vamos dizer assim, a dor, esses defeitos humanos para atingir um estágio divino de ser, ou seja, o estado divino. Mas ele vai explicar para ela como fazer esse processo. É aí onde a gente entra, principalmente nesse conhecimento. Deixa eu acertar aqui para não... Onde a gente entra nesse conhecimento em que ele explica, Shiva explica para Sati, como se fosse um alpinista ao escalar uma árvore, uma grande árvore. E que a ponta da árvore se solta, a ponta da corda se solta e cai. Então eles dizendo que a forma divina, nossa forma divina, não pode descer até nós, assim como a ponta de uma árvore não pode vir até nós para nos elevar até lá. Somos nós que temos que subir nesta árvore para atingir o topo. Então Shiva fala para Sati, se a ponta da árvore pode descer até nós. E aí Sati diz que não, e ele diz, você está correta. E o que devemos fazer? Novamente ligar a corda ao topo para esse alpinista subir. Então, simbolicamente, é o homem que tem que ir caminhando para este arquétipo divino, para esta forma divina, né? Que na verdade Adishakti, né? Tem que se tornar, né? A Sati tem que se tornar Adishakti, né? Que seria a sua forma exuberante, né? A sua forma divina, real, com total consciência do que é o eu, né? E o que nós humanos, na verdade, não sabemos bem ao certo o que nós somos. Mas nesta história, Shiva explica para Sati exatamente o que ela deve fazer, falando para ela que ela precisa vencer a dor, o sofrimento, né? Esses intercalços da vida, nessas coisas que nos causam dificuldade. Então ele vai explicar para ela como vencer essa parte humana. E que para isso, esse conhecimento nos serve no nosso dia a dia, né? Nós somos constantemente, hoje, abordados por coisas muito mais simples. Vou dizer até pela distração, pela acomodação, procrastinação, preguiça, né? Então a gente hoje abandona os nossos maiores sonhos, os nossos maiores desejos, até mesmo falando na esfera humana, para atingir desejos humanos, a gente não consegue superar tais dificuldades, que dirá enfrentar adversidades, como ele diz, que você usa adversidades da vida com um propósito de elevação espiritual, ou seja, onde você usa tudo isso para crescer espiritualmente, para evoluir. E isso nota que quando a gente, às vezes, tem um objetivo, muitas vezes a gente é assaltado em questionamentos do tipo, para que realmente eu quero isso? Para que isso é importante? Aonde isso vai me levar? Se eu tenho condições de ser, já tenho condições de viver bem do jeito que eu estou, para que eu preciso melhorar? Aonde eu vou chegar com isso?
Então, a gente entende que o ser humano, ele vamos dizer assim, é como que ele criasse uma argumentação muito sólida e inteligente para dominar o seu aspecto espiritual. E é tido que aquele homem que evolui espiritualmente, ele pode conquistar qualquer coisa aqui na Terra. E é isso que a gente sempre debate aqui nos conhecimentos dos grandes mestres, do qual eu me debruço às vezes a estudar. Porque você percebe que esses mestres, eles têm uma capacidade de, vamos dizer assim, resistir àquele momento em que a gente sente aquela vontade de procrastinar, sente a vontade de retardar a nossa vontade de passar aqueles obstáculos. Porque eles, na verdade, são aquilo que nós chamamos, que também tem a ver com tapas, né, que é uma palavra em sânscrito, que tem a ver com austeridades. As austeridades ou adversidades que vêm no seu dia a dia, não quando você está vivendo normal, porque isso, adversidades acontecem com qualquer pessoa, qualquer ser humano tem, é o tal do calcination, da alquimia. Todos nós temos isso, catarses, né? Todos nós temos isso. Agora, tapas é quando você está num processo de evolução pessoal, de evolução espiritual. Então a palavra tapa só serve para isso. Então aí se torna uma dificuldade, se torna austeridade. Porque antes não, antes esta palavra somente tem um significado para o ser humano como uma procrastinação. Ela não é necessariamente, vamos dizer assim, algo que produza virtudes nessa pessoa, que traga honra e crescimento a ela. Muitas vezes há pessoas que sofrem tanto na vida, mas por desejos materiais, por vontades materiais. Ela não consegue entender que quando eu faço sofro a mesma dificuldade, mas quando eu quero evoluir espiritualmente, o peso é outro. O crescimento e a evolução é outro. Ou seja, vamos dizer assim, na literatura antiga diz que quando nós estamos sem Deus, por exemplo, na nossa caminhada, sem uma busca espiritual, nós estamos relegados à própria sorte. Ou seja, nós estamos relegados vamos dizer assim, às adversidades materiais e aquele encaixe que a própria vida material faz acontecer. Então, quando nós, digamos assim, as pessoas chamam isso de sorte, né? Ou de coincidência que vai acontecendo, né? Há uma parte nossa que é meritória, que tem um merecimento. Então aí nós conseguimos encaixar uma coisa na outra e acaba acontecendo. Mas na parte espiritual, em tapas, quando você está em austeridade e aquilo você está sofrendo, seja por compaixão, seja por, vamos dizer assim, por solidariedade, por caridade, quando você sofre internamente por não conseguir ajudar uma pessoa, um parente ou um amigo, né, que está numa situação lamentável, difícil, então você sofre. Então você tenta ali, qualquer dificuldade que você venha a ter, mesmo que seja pegar um ônibus lotado, por exemplo. Quando eu pego um ônibus lotado para suprir as minhas necessidades básicas, o do meu dia a dia, e vou ao trabalho, eu sofro enquanto estou ali naquele ônibus lotado, né? Tenho os riscos da própria condução. Mas é diferente quando se torna tapas, é quando eu pego esse mesmo ônibus, por exemplo, para ir visitar um amigo que está doente, ou ajudar um amigo que está doente, a lavar uma louça, a arrumar ali, passar uma roupa, botar uma roupa para lavar, né, fazer uma comida para um amigo ou para uma amiga que está doente, acamado, mas não tem ninguém naquele momento. Então você vai ali dar uma força, você vai pegar, por exemplo, um engarrafamento para ir consertar um chuveiro para uma pessoa idosa que não tem mais condição. Então, todo o sofrimento que você passa ao longo desse processo em que é uma atividade, vamos dizer assim, espiritual, que indica caridade, solidariedade, amor, né, compaixão, né? Tudo isso aí muda totalmente a atividade que você executa. Muda o valor daquele dinheiro que é usado naquilo.
né? Enquanto é um gasto material, pode se tornar um gasto de energia espiritual. Então, quando as pessoas pensam assim, né? Eu me sacrifico tanto por minha família, por aqueles que amo. Isso é seu dever. Isso é mais do que sua obrigação, né? Afinal de contas, você montou sua vida da forma que você quis. Agora, quando nós temos situações adversas que a gente usa esse mesmo esforço pessoal, é diferente. Então, vamos dizer assim, um é para o corpo material, outro é para o corpo espiritual. Então, quando o Sati chega para Shiva, ela tem um corpo material. Então, toda a forma de pensar de Sati é material. Então, Shiva diz para ela, olha, você tem que se tornar Adishak. Você tem que entender, lembrar-se de que forma espiritual você é, quem você é espiritualmente. E só então você vai conseguir compreender quem é você. Então Shiva coloca ela numa situação em que, na verdade, simbolicamente, é a jornada espiritual que todos nós temos que ter. Ou seja, todos nós temos que conhecer o nosso arquétipo primordial, aquilo que realmente nós somos, a forma que realmente nós somos. A gente sempre conversa aqui no canal e você tem que compreender que a gente acredita ser uma personalidade, acredita ser uma pessoa. Nascemos há uns anos atrás, alguém deu um nome para nós, nossos pais, né? Com algum simbolismo, algum significado, algum porquê, mas quem tem que dar um verdadeiro sentido e significado à vida, às atividades que você tem, o que você faz, é você. Se você vai transformar a sua vida em tapas ou em atividade material ou mundana, como diria o ditado, é uma decisão sua. Mas qualquer atividade, atitude benéfica à humanidade, ao próximo, e que você venha ter qualquer desconforto neste caminho, sinta-se feliz quando isso acontecer. Não se sinta um injustiçado. Às vezes é um benefício naquele momento você estar passando por aquilo, porque aquilo vai alavancar muito a sua vida pessoal, porque você está pela primeira vez fazendo aquilo em tapas, que é um comportamento, um treinamento totalmente espiritual. É por isso que eu falo que essa é uma das aulas talvez mais importantes do canal, pois quando nós montamos os nossos desejos, né, intuitivos, lá profundos, talvez a gente lá atrás tenha no nosso cerne um caminho de tapas, um caminho em que a gente possa realmente tinha lá atrás aqueles grandes desejos internos, que era talvez ajudar mais a humanidade, colaborar mais. E aí com a vida foi mostrando, todo mundo falando na nossa cabeça, a gente se convenceu que a gente tinha que lutar com muita garra, unhas e dentes para a conquista material. Não estou dizendo que não é importante, é importante. Só estou mostrando para vocês aqui que há uma divisão, vamos dizer assim, para as entidades espirituais, aqueles que te apoiam, em observação ao que você faz. Se você tornar parte da sua vida divina, colocar o divino na sua vida, para esse restabelecimento da centelha divina, sem dúvida nenhuma, a sua vida ganha um up. Ela dá um salto, né? Diria assim, esse salto quântico, né? As possibilidades modificam. E com certeza as possibilidades se tornam melhores. Nesta história de Sati e Shiva, na verdade, Sati queria ir a uma festa de seu pai que ela não tinha sido convidada. Então, Shiva usa isso naquele momento em que manda ela praticar meditação, mas a mente dela só fica assim, pensando na festa, no porquê não foi convidada. E Shiva fala para ela, volta e se concentra aqui. Liberte sua mente de todos os seus desejos. Eu sempre digo sobre o poder do desinteresse, né? Quando a vida da gente, a gente começa a aceitar a vida com um certo desinteresse, as coisas começam a acontecer de maneira muito rápida. É como se você ganhasse uma paciência para lidar com certos assuntos. Já não é uma procrastinação. Veja, no mundo material, quando você fica pensando demais, você fica analisando, refletindo, para as suas conquistas materiais, é uma procrastinação. Para tapas, quando você faz reflexões e você se senta e você para
na verdade você pensa que está em inação. E na verdade você está em ação. Finalmente você está agindo na maneira correta, na maneira que precisa agir. Então, há uma distinção muito grande em dois comportamentos, em que a pessoa faz as mesmas coisas, né? Então, por exemplo, eu estou aqui gravando este vídeo com um celular, com um microfone. Ele é apenas um microfone, ele poderia ser usado para qualquer coisa. Eu poderia estar aqui fazendo um vídeo de entretenimento, alguma outra coisa, e ela poderia ser uma atividade completamente material devido à minha intenção. Devido ao meu propósito interior, eu tornaria tudo isso material para o material. Quando eu penso em passar para vocês um conhecimento transcendental, antigo, profundo, e que diz respeito a justamente a sua melhoria pessoal, ele passa a ser, todo equipamento aqui, esse microfone, ele passa a ser transcendental. Para um místico treinado, uma pessoa que tem realmente um sensitivo, ele vai, quando tocar este objeto, ele vai sentir uma diferença entre uma pessoa que tem uma atividade, vamos dizer assim, material, e uma pessoa que tem uma atividade espiritual. Por isso que os ambientes vão se impregnando dessa intenção. Então você entra num lugar, você sente que ali há paz, ali há um conforto, há uma tranquilidade. E é onde você tem que entender que você é um ser que emana vibrações constantemente e que precisa educá-las. E é isso que Shiva diz a Shakti. Para você atingir Adi Shakti, você tem que entrar num processo de educação, em que você diz assim, olha, eu não vou perder nada se eu tentar falar o que o Carlos fazer o que o Carlos está falando, que é tentar colocar algumas atividades em situação de tapas. Numa situação em que eu consiga, vamos dizer assim, fazer que o divino, que a parte divina entre em ação no meio das coisas que eu estou fazendo. Eu digo assim sinceramente porque ninguém, a não ser grandes mestres, conseguem fazer sua vida toda ser um processo divino, espiritual, né, totalmente devotado a isso. Nós fazemos diferente, nós colocamos, vamos dizer assim, um tempo, momento do dia, alguma ação, algum comportamento nisso. Mas quando nós começamos a envolver mais a nossa mente em tapas e nessa austeridade espiritual, vamos dizer assim, por exemplo, um simples copo de água. Você pode tomar para matar a sua sede do corpo. Então você chega com aquela sede, pega aquele copo e vira ele de uma vez. Mas o processo de tomar um copo de água pode se tornar tapas. Ele pode se tornar espiritual em instantes. Basta a tua mente querer. Como eu faço às vezes, eu pego um copo de água, eu olho para esse copo, eu sei que eu sou vibração, então eu começo a vibrar alguma coisa diferente para esse copo. Opa, tá animado, hein? Eu e os passarinhos aqui. Então nós podemos pegar um copo de água e transformar naquele momento em tapas, numa atividade espiritual, que não vai somente suprir o corpo material, vai suprir parte do corpo espiritual. É onde que eu, vamos dizer assim, tenho a potencialidade de tornar divino qualquer gesto, tornar divino qualquer ato. Mas eu tenho que fazer isso com intenção, com propósito, com vontade, né? Colocando talvez assim a nossa vida, às vezes, as nossas atividades materiais na mão de um mestre espiritual, né? Seja, se você acredita em Jesus Cristo, coloque em Jesus Cristo. Se você acredita em Buda, coloque em Buda. Se você é islâmico, coloca as mãos as suas ideias nas ideias do profeta Maomé. Ande de acordo com o que você imagina que esses mestres estariam te observando e o que eles achariam da vida que você está levando. Aí você vai começar a entender que quando eu estou fazendo um ato espiritual, eu posso envolver várias forças, várias atividades, ou seja, tudo que eu faço em volta, eu posso colocar essa energia. Então, a gasolina do carro eu posso transformar em algo divino,
quando eu estou indo fazer uma atitude benéfica, né, para outra pessoa que não seja um ambiente, vamos dizer assim, particular. Eu sempre digo que quando as pessoas têm mania de pensar que caridade, solidariedade está dentro de casa, também. Mas é uma pequena parte, porque parte de tudo que você vive com sua família é uma grande troca. Você doa uma parte, você recebe outra, é uma troca de amor. Isso teria que ser a humanidade inteira, né? Mas que bom que tudo está bem na sua casa. Mas às vezes nós podemos ir um pouco mais além, né? Em que a gente possa, além de fazer algo a mais, vamos dizer assim, pelo próximo, pela instrução do próximo, vamos dizer assim, um conhecimento. Por exemplo, quando você vai sentar, e eu já falei que o conhecimento é uma questão de escolha, e eu vou sentar para estudar, o que acontece? Eu sou obrigado a ali sentar, e aquilo ali vai me arrancar horas preciosas de outras coisas, que seriam talvez materiais, seriam entretenimento, seriam outras atividades que nem sempre seriam benéficas ao meu espírito. Afinal, a identidade, essa personalidade que você está vivendo tem tempo, seja 70 anos, 80 anos ou menos, dependendo do organismo de cada um. Então, tapas vêm justamente para mostrar que a sua vida também pode não ser em vão. Ela pode ter um significado maior. Basta mais você desejar e querer. Daí pedir a um mestre espiritual, né, a uma divindade espiritual pelo seu progresso é muito importante, essa conexão, né, com isso. E aí toda atividade, como nós falamos no começo do vídeo, nós não podemos fazer a ponta da árvore descer até nós. Nós temos que reconectar nossa corda na ponta. E isso é o religar, né, que a gente fala, a nossa religião, religar, não a religião física, né, terrena, material, de você ir lá. Não, você se ligar novamente com a espiritualidade. Então, à medida que você começa a se esforçar para novamente subir, fazer essa escalada rumo à tua verdadeira identidade, ao teu verdadeiro arquétipo, aí sim você começa a sentir que cada gota do suor que cai ali do seu rosto, enquanto você se esforça, é tapas. Aquela corda que rala sua mão e machuca, é tapas. E também a glória de chegar no topo e ver a vida sobre outro ângulo, é tapas. E nem sempre uma luta material, uma busca material, uma luta pela riqueza trará, às vezes, o mesmo significado e a mesma essência. Embora eu sempre diga para vocês, não sejam, vamos dizer, tolos a ponto de pensar que isso não é importante. É importante sim. Você, raramente hoje em dia na nossa sociedade, você vai ou ser ouvido, ou alguém vai prestar atenção em você se você for um bobo, um tolo. Mesmo em áreas espirituais. Somente quando você se torna mais altruísta, as pessoas já começam a perceber a pegada diferente. Sua postura física muda, o seu olhar muda, a tua argumentação muda, tuas preferências mudam, os seus caminhos mudam. Então você fica diferente. Então é sinal que você começa a estar em tapas, um comportamento diferenciado espiritual. Mais para frente a gente fala um pouco mais sobre essa questão dessas austeridades naturais, né, que eu acredito que nossa sociedade ela está numa fase em que ela pode, de maneira consciente, trocar as atividades de materiais para tapas, sem necessariamente ter que fazer um grande processo, como algumas religiões indicam. Mas nem isso, que é vencer distrações, que é vencer essa acomodação humana, as pessoas conseguem. Principalmente a da ignorância, da falta de estudo, da falta de atividades espirituais. É um assunto pesado para você refletir, mas seria interessante essa semana você dar uma refletida nisso. Pense um pouco nisso. Quais das suas atividades está em tapas, a atividade da sua vida? Está nessa atmosfera divina? Pelo menos qual porcentagem disso acontece na sua vida? Eu acho que eu consegui me fazer entender. Agradeço a sua presença. Por favor,
se inscreva no canal ou compartilhe esse vídeo para alguém que você acha que gostaria e precise ouvir essas palavras. Serenidade profunda, eu me torno você.